Tá lá então. Vídeo de futebol. Brasil penta. Lembre os 5 títulos da Copa do Mundo. A ganhar 5 vezes a Copa do Mundo. A primeira a ganhar 5 vezes a Copa do Mundo. Olha, a seleção brasileira é considerada por muitos como a melhor do mundo. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma pequena viagem pela história, relembrando todos Já foi do Brasil. Se você é brasileiro, acho que vai gostar bastante do vídeo. Eu não sou, Ele não. pode ficar um pouquinho longo, mas tentamos fazer de uma forma bem Alemão, especial, beleza? Então senta confortável. Ó meu cabelo amarelo, louro. Meus olhos verdes. A Copa do Mundo de 1958, sediada na Suécia, chegou com uma geração brasileira que carregava nas costas o peso de tentar lavar a alma do torcedor. Isso porque os brasileiros tinham sofrido um enorme trauma na Copa de 50. O bigode não, baro. Quando sediamos o torneio e no jogo decisivo do quadrangular final, quando o Brasil pegou o Uruguai, podendo ser campeão. Espero estar vivo pro Hexa. Oxi. Mundial para um público estimado em... É teu sonho esse? mais de 200 mil pessoas na época. A derrota veio de virada e a gente viu o Uruguai campeão dentro do Maraca. Uruguai? Esse episódio ficou conhecido como Maracanaço e foi um baque tão grande para no Brasil, seleção Uruguai brasileira que fez o Brasil abandonar a cor branca do uniforme que usava até então e adotar o amarelo que usamos até hoje. Em 1958 vivíamos uma era muito diferente. O Brasil não era temido no mundo da bola como vem sendo já há décadas. A Copa do Mundo... Vencendo é muito forte, bro. Vencendo é muito forte. Existia desde 1930, mas o Brasil jamais tinha sido campeão. O que havia de diferente em 1958 era aquilo que é mais decisivo dentro das 4 linhas, jogadores de qualidade. O técnico Vicente Feola contava com uma boa geração de caras já com experiência, como o capitão da seleção, Bellini, também Didi, Zito, Djalma Santos, Vavá e o Zagallo, esse que se tornaria o técnico da seleção brasileira no futuro. Mas além desses caras, o Brasil tinha uma dupla que jamais seria derrotada. É legal que os caras são jogadores e pegam experiência pra ser técnico, né? Até quando ambos... Porque não é só que porque tu jogou que tu é bom sendo um técnico. Jogavam juntos. Estamos falando simplesmente de Pelé e Mané Garrincha. Claro, hoje em dia é muito fácil falar sobre Pelé, mas em 1958 ele foi pra Copa do Mundo com apenas 17 anos. Tenta imaginar um cenário em que hoje no futebol brasileiro surge uma promessa e com apenas 17 anos vai pra Copa e o cidadão simplesmente destrói. Foi o que aconteceu em 58, algo simplesmente de outro mundo. Mas isso não foi do dia pra noite. Pra vocês terem uma ideia, em 1958... Escreveu tudo errado, mano. Tanto o Pelé quanto o Garrincha começam no banco na Copa do Mundo. Eles amargam a reserva na estreia contra a Áustria e depois no empate sofrido em 0 a 0 contra a Inglaterra. Foi apenas no terceiro jogo da fase de grupos contra a União Soviética que eles entraram no time titular. E aí não saíram mais. Principalmente porque, a partir da fase de mata-mata, o garoto Pelé começou a mostrar quem era pro mundo inteiro. Naquela época, a Copa do Mundo tinha menos participantes e assim a fase de mata-mata começava direto nas quartas de final, onde o Brasil foi para enfrentar o país de Gales. Uma vitória suada, dura, 1-0 com gol de quem? Porra. Foi dele mesmo, Pelé. E isso poderia ter sido sorte de principiante, um garoto de 17 anos aproveitando uma chance e fazendo um gol. Mas Pelé deixaria claro pra todos que aquilo era só o início. O Brasil vai pegar a França nas semifinais e trucida os franceses com uma vitória de 5 a 2. Porra! Do futuro rei do futebol. Porra. Acaba era bom com 17 anos. Fez um monte de gol. Sim. 17 anos, metendo um hat-trick em semifinal de Copa contra a França. Eu já disse que ele tinha apenas 17 anos. Ele é emocionado. A ida pra final, o Brasil ainda tinha que superar o trauma de 50, naquela derrota dolorida dentro de casa. Mas em 58, a situação era praticamente oposta. No dia 29 de junho, no estádio Hassunda, nós estávamos jogando a Copa do Mundo na Suécia, pra enfrentar na final justamente... Mas eu dei uma forçadinha agora. Aí deu forçadinha agora. Seleção dos suecos. Parecia que o pesadelo poderia se repetir quando apenas com 4 minutos de jogo o sueco Lidholm abre o placar para os caras. Mas como falamos no começo, em 58 a geração era diferente. A gente tinha Garrincha. Numa jogada genial pela ponta direita, ele cruza, deixando o Vavá em condições de só empurrar. Deixou na cara do gol. Empatava, e dali pra frente, os ânimos se acalmaram. O Brasil botou a bola debaixo do braço e começou a dar uma aula de futebol. Vavá de novo virou o jogo aos 32 minutos. De novo, mesmo jeito. Novamente com assistência do Garrincha, num gol inclusive...
O Garrincha gastando o poder especial dele toda vez. Para dizer o especial, Garrincha. Como o primeiro. E o Brasil foi pro intervalo vencendo. No segundo tempo, Pelé decidiu que não ia mais ter jogo. E aos 56 minutos, ele faz um dos gols mais antológicos de toda a história da Copa e do futebol. Recebendo na área, dando um chapéu no zagueiro adversário e fuzilando pro gol sem chance pro goleiro. Um gol que a gente pode ver e rever de novo mais de 100 mil vezes e ele nunca vai deixar de ser espetacular. Já falamos que foi feito por um garoto de 17 anos numa... Porra, mais garoto de 17 anos farmei. Final de Copa do Mundo, Zagallo meteu o quarto gol aos 68 minutos. E aos 80, os suecos até tentam reagir fazendo o segundo deles. Mas no fim, Pelé inicia uma jogada com o passe de calcanhar e depois aparece na área pra finalizar e fechar o caixão. Brasil 5-2 e Brasil campeão mundial pela primeira vez nice, porra! na sua história. Bellini foi o primeiro capitão brasileiro a levantar o troféu Jules Rimet naquela conquista que seria apenas o início do reinado de Pelé no mundo do futebol. E que seria apenas a primeira das 5 que o Brasil até hoje é o único a ter conseguido. Muito foda. Se o Brasil chegava com traumas e inseguranças para o Mundial de 58, para a Copa de 1962 no Chile, a situação era oposta. Pelé e Garrincha chegavam como dois dos melhores jogadores do mundo, mais experientes, consolidados e líderes de uma seleção 4 anos para treinar, né? Que chegava cheia de moral, não em busca do seu primeiro título, mas sim de um bicampeonato. O comando técnico não pertencia mais a Vicente Feola. Ele havia sido substituído por Aimoré Moreira, Ó, esse cara tem style. que decidiu basicamente dar continuidade ao trabalho do seu antecessor. O retrato disso é que na estreia da Copa do Mundo de 62, 9 titulares tinham começado jogando na final da Copa de 58. Num grupo com Tchecoslováquia, México e Espanha, não havia dúvidas que o Brasil era favorito. E isso se confirmou com uma boa estreia contra o México com gols de Pelé e Zagallo. Mas no segundo jogo, era bom, viu? grande baque. Contra a Tchecoslováquia, Pelé se lesionou. E não foi apenas um incômodo muscular. Começou a brincadeira, né? Uma lesão que tiraria Começou a brincadeira. o restante da Copa. Pra piorar, o Brasil empatou aquela partida em 0-0, o que levantava a dúvida. Será que sem o Pelé vai dar? Imagina como seria perder Romário em 94 ou Ronaldo em 2002, um desfalque aterrador. É foda. O escolhido pro lugar do Pelé foi um camarada chamado Amarildo e ele não decepcionou. Chamar ele é brabo, boy. No último jogo da fase de grupos, ele marcou os 2 gols. Olha lá, fala do homem. Sobre a Espanha por 2-1. Amarildo provaria que naquela Copa de 62 o Brasil poderia se dar ao luxo. Poderia contar com ele. Inacreditável. Perder Pelé. Isso porque ao lado do rei jogava outro craque geracional. Barão. Mané Garrincha. Cabra era bom. E logo nas quartas de final, a seleção canarinha despacha a Inglaterra por 3-1, com 2 do Mané e 1 do Vavá. Nas semifinais, o Brasil repetiria o que aconteceu na Suécia e enfrentaria os anfitriões do torneio, o Chile, com Garrincha novamente metendo o jogo no bolso, marcando 2 gols e com mais 2 do Vavá, geraram 4-2 pra cima dos chilenos. Rapaziada, brincava, A vaga pra final estava carimbada e no dia 17 de junho de 1962, no Estádio Nacional do Chile, o Brasil ia então em busca do seu bicampeonato. A decisão foi justamente contra a única equipe que o Brasil não tinha conseguido vencer na Copa. E aí, será? Será sai? O Pelé se machucou. E assim como na final de 58, os adversários começaram melhor e marcaram um gol logo no começo, com o Masopust infiltrando na área e só tendo trabalho de tirar o goleiro. Mas quis o destino que Amarildo, o camarada, substituiu o jogo com uma jogada brilhante na ponta esquerda e uma finalização cruzada. No segundo tempo, o Brasil mostra a sua superioridade. Amarildo, que jogava no Botafogo naquela época, assim como o Garrincha, faz mais uma jogada brilhante na ponta e cruza no segundo pau, na cabeça do Zito, que virou o jogo. E pra fechar a conta, o goleirão da Tchecoslováquia entrega a paçoca e o Vavá... Ih, aí vacilou. 3-1. Bicampeão do mundo de caralho, muito foda. E o Pelé nem participou. Superando a adversidade. Tá, porra, o cara perdeu no primeiro jogo praticamente. Muito foda. O melhor jogador por praticamente todo o torneio. Com aquela conquista, o Brasil alcançava Itália e Uruguai, que também tinham vencido 2 Copas do Mundo. Calma aí, mano. O cara tinha selecionado. Nenhuma seleção jamais conseguiu ficar acima do Brasil na lista de maiores campeões da Copa do Mundo. 2 seguidos.
Com essa Copa do Chile, ficava provado que a seleção brasileira era a melhor do planeta e que os fantasmas do passado tinham sido exorcizados por essa geração. Ah, bom. O capitão Mauro Ramos Bom, era só a isso. segunda taça Jules Rimet da história do futebol brasileiro e que, como sabemos, não seria a última. Se você tá curtindo esse vídeo, saiba que esse canal aqui, o Eurofut, está comprometido em criar muito conteúdo sobre Copa do Mundo. Então, para ter certeza que você não vai perder os próximos vídeos, faço o convite para você se inscrever no canal. É só clicar no botão vermelho que está embaixo do vídeo e, se possível, ligar o sininho. Nem é vermelho mais, é preto. Ei, boy, é preto agora, otário, é preto. É preto agora. Se você não gostar, depois é só se desinscrever. É preto, quero não. Mas dá esse voto de confiança pro nosso trabalho, beleza? É preto, quero não. México, 1970. A melhor seleção de todos os tempos. Uma frase bastante ouvida em todos os lugares quando falamos do emblemático Esquadrão de 70, mas o processo até lá foi doloroso. Na Copa de 1966, não, é bom, o vídeo dele é bom. Chegava como amplo favorito. Viu do Ronaldo. Mas acabou caindo e o do Pelé. Grupos, ficando atrás de Portugal, do gênio Eusébio e da forte Hungria, que na época era uma das grandes seleções. A decepção era grande, ainda mais por termos uma geração absurda. Era um desperdício gigantesco cair numa Copa do Mundo sem sequer jogar o mata-mata. O caminho até a Copa de 70 no México seria conturbado e o planejamento provavelmente não foi dos melhores. O técnico agora era Mário Jorge Lobo Zagallo. Entendi, Sally. Mesmo Zagallo, que tinha sido bicampeão do mundo pelo Brasil como jogador, agora estaria comandando a seleção fora das quatro linhas. Com um detalhe, ele havia assumido a equipe apenas 3 meses antes da Copa, substituindo o João Saldanha, que, segundo dizem, foi demitido do comando da seleção, entre outros motivos, por ter recebido uma crítica do presidente do Brasil na época. O general Médici comandava o Brasil em 1970, durante a ditadura militar. Algo simplesmente grotesco. Mas que, no fim, por linhas muito tortas, acabou dando certo. Talvez nunca na história uma seleção tenha sido convocada com tanta despreocupação, porque a geração de jogadores brasileiros tinha talento em abundância. Para a Copa de 70, Zagallo tinha à sua disposição Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão e, obviamente, um tal de Pelé, que vivia talvez o seu auge em termos físicos, e também mental. O camisa 10 do Brasil chegava para a Copa do México como um astro total daquela competição, que acabaria sendo a sua última disputa de Mundial. O Brasil caiu num grupo relativamente difícil olhando de fora. A forte Inglaterra, a Tchecoslováquia, que havia sido a rival na decisão em 1962, e por fim a modesta Romênia. Só que pro esquadrão de Zagallo não tinha nada que fosse. Cara, de antigamente parecia velho. Destruindo na fase de grupos. Os caras velho também, pô. Sonora goleada de 4-1. Nesse jogo aconteceu um dos rapaziada, não tem humildade não. Quando o Pelé pega a bola do meio de campo e arrisca de muito longe, a bola passa triscando e o lance ficaria pra sempre conhecido como o gol que Pelé não fez contra a Inglaterra. Mas isso aqui é que eu acho bizarro, mano. O Pelé é bizarro demais. Porque o cara era tão foda, que o gol que o cara não faz é famoso. O Brasil vence por 1 a 0 com gol de Jairzinho, numa partida que teve mais um lance histórico protagonizado por Pelé. Uma cabeçada perfeita do rei é defendida de forma milagrosa pelo goleiro inglês Gordon Banks, naquela que é considerada por muitos, até hoje, a defesa do século. Curiosamente, Pelé e Banks viraram amigos. E Tu viu? O goleiro defendeu o gol do Pelé. Na ocasião da morte do inglês em 2019, o Pelé fez questão de lembrar esse lance e homenagear o seu colega. Foi a melhor defesa que eu já vi, ao vivo e em todos os milhares de jogos a que eu já assisti. Quando você é jogador, sabe o quão bem você pegou na bola. Eu cabeceei exatamente como esperava, exatamente onde eu esperava que fosse. E eu estava pronto para comemorar. Mas então este homem, Banks, apareceu na minha visão como uma espécie de fantasma azul. Tá, peste. O mata-mata da Copa novamente. Ele falou disso no vídeo do Pelé, muito foda. O Brasil enfrentando o Peru num confronto sul-americano, com a seleção peruana tendo um dos maiores jogadores da sua história na época, o Teófilo Cubillas. Mas não foi o suficiente para ameaçar o esquadrão de 70, que ganhou por 4 a 2 com gols de Rivelino, Jairzinho e 2 de Tostão.
Não era a Copa América, mas o Brasil novamente enfrentaria um sul-americano nas semifinais. Vinha o Uruguai. Embora fosse uma situação completamente diferente, era uma chance de ouro pro Brasil se vingar do Uruguai depois daquele desastre na final da Copa de 50, 20 anos antes. O Brasil despachou a Celeste por 3-1, com gols de Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino. Porra. Porém, mais do que o resultado, essa partida ficaria marcada por lances que nunca mais ninguém esqueceu. Pra quem acompanha o futebol de forma um pouco mais profunda, é impossível não lembrar daquela famosa e histórica Não lembrar é foda. cotovelada que o Pelé deu no uruguaio, quando o gênio da camisa 10 aproveitou um lance na lateral pra revidar de maneira brutal uma forte entrada que tinha Foi nada, foi nada. Foi nada, foi nada. mandou o famoso picolé Foi nada, foi nada, pô. Foi nada. Aqui o cara tá fingindo. uruguaio. Fingindo que levou uma cotovelada na cara. Não tinha VAR na época, o Pelé não foi expulso. E mais, foi nesse jogo que o Pelé fez um dos seus lances mais icônicos da carreira. Quando recebe uma bola frente a frente com o goleiro, Ribamba, correu, dá um viu? drible sensacional no cara. Na verdade, Que uma é finta, porque ele isso? tocou na bola, Que é isso? O goleirão passou reto. dando ali um drible da vaca. E na hora de finalizar com um gol vazio, tava meio desequilibrado e acabou chutando pra fora. Aí é foda. No que até hoje é um dos lances mais lamentáveis da Copa, porque é tão lindo, mas tão lindo, que aquela bola merecia ter entrado. Não, ia ser um jogo mais engraçado. Teve uma marca de carros que editou esse lance pra parecer que a bola entrou e ficou bem maneiro. Mas o importante é que o Brasil O cara usou inteligência artificial. chegava pra final, pra enfrentar uma seleção que também era bicampeã da Copa do Mundo, a Itália. Nas semifinais, os italianos tinham eliminado a Alemanha num dos confrontos mais emblemáticos da história de Copas do Mundo. Tanto é que ele ficou conhecido como o jogo do século, uma partida que teve nada mais, nada menos do que 5 gols na prorrogação. A final entre Ave Maria. Brasa e Itália, disputada no Estádio Azteca, no Ah, dia 21 pô, 5 de prorrogação. de junho de 70, tinha tudo pra ser equilibrada. E até que foi, mas só até a metade do segundo tempo. Logo aos 18 minutos, em jogada pela esquerda, o Rivelino coloca um cruzamento por uma cabeçada firme do Pelé, num gol que rendeu uma das fotos mais icônicas Ah, essa é icônica pra caralho. da história do futebol. Certamente você já viu esse momento Com certeza. aí, em que o Pelé está com o braço pra cima nos braços do Jairzinho. Aos 37 minutos, Clodoaldo do Brasil dá uma bela pichotada ali na zaga e o italiano Boninsenha não perdoa e empata o jogo. O jogo foi empatado pro intervalo, mas a pergunta que ficava era até quando que a Itália vai conseguir competir com esse esquadrão? Aos 66 minutos, Gerson, o canhotinha de ouro, manda um balaço cruzado de fora da área e bota o Brasil na frente. E o Brasil não recuaria pra manter vantagem coisa nenhuma. Ó, marcadinho o quadríceps do cara. Pelo menos da direita, né? Mas é o que tá com o pé no chão forçando. Pouco tempo depois, aos 71 minutos, o canhota manda um lançamento brilhante pro Pelé escorar de cabeça e o Jairzinho chega fuzilando pra fazer o 3-1. Mas ainda dava tempo daquela seleção se consagrar com um gol icônico, um gol coletivo, que vai passando por todo mundo, de um lado pra outro do campo, até a chegada do capitão Carlos Alberto Torres, finalizando cruzado. Um marcante O cara chegou com sangue nos olhos, viu, bicho? repetido de novo e de novo e de novo. Ó, Você já deve ter visto pá. várias vezes na vida. Cara, esse chute é massa. E que representa É massa, eu acho muito foda o chute de G. representava o brilhantismo do coletivo daquela seleção. Brasil 4, Itália 1. Pé da porra. Uma das vitórias mais acachapantes das finais de Copa do Mundo, que apenas confirmou o que já se sabia. O Brasil de 70 era imparável. Não havia adversário à altura. E não foi à toa que o Brasil encerrou aquela Copa com 100% de aproveitamento. Nessa jornada, Jairzinho meteu gol simplesmente em todos os jogos da Copa do Mundo. Zagallo se tornou a primeira pessoa no planeta a conseguir ganhar a Copa, tanto como jogador quanto como treinador. Foda, conquista E foda. Pelé se tornava ali o primeiro e até hoje o único jogador da história A ter 3 mundial. a vencer 3 Copas do Mundo. Copa do Mundo. Carlos Alberto Torres levantou o Jules Rimet, fazendo do Brasil a primeira seleção da história a conseguir 3 Copas do Mundo. Uma Copa lotada de momentos marcantes e com um esquadrão brasileiro que ficaria marcado como um dos melhores times de todos os tempos. Só que quando você começa a ganhar muito, você quer ganhar cada vez mais. Mas infelizmente pro Brasil, E é ia foda, uma né? seca pela frente. É, Barão. Nem tudo é coisa boas. 94. Entre os anos de 58 e 70, o Brasil da era Pelé tinha disputado 4 Copas do Mundo e vencido 3,
um desempenho impressionante e sem Bom, precedentes, bom. que havia deixado o trauma de 50 no passado e estabelecido uma nova potência do futebol mundial, que botava medo em todos os adversários. Depois dali, mesmo com Pelé aposentado da seleção brasileira, parecia que o Brasil poderia caminhar para mais títulos. O tetra, o penta, parecia ser questão de tempo, mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Em 74, 78, 82, 86 e 90, foram 5 Copas do Mundo em que o Brasil sequer conseguiu chegar à final. Ave Maria. Nesse meio tempo, Aí tava na fome mesmo, viu? a gente assistiu a diversas histórias memoráveis da Fome Copa do Mundo, mesmo. como a Alemanha de Beckenbauer, que foi construída com base no Bayern de Munique. O carrossel holandês de Rinus Michels e Cruyff, que virou uma das seleções mais marcantes da história das Copas. A Itália do artilheiro Paolo Rossi, que castigou severamente o Brasil. O desempenho apoteótico de Maradona em 86, que reverbera nas conversas sobre futebol até hoje. Mas nada de Brasil. E não era por falta de qualidade. Entre os anos de 70 e 80, o Brasil contou com uma abundância de talento, jogadores históricos e cracassos, como Sócrates, Zico, Rivelino, Paulo Roberto Falcão, Só não deu Dinamite, certo. Leandro, Júnior, Cerezo e muitos outros. Mas apesar de ter muitos craques à disposição, foda, sempre faltava algo. 1994 marcava o aniversário de 24 anos do Tri. A pressão em cima Ah, pô. daquela geração Fazia tempo. não era grande. Como podia o todo-poderoso O pior que já faz mais ou menos desse tempo mesmo, né? Que o Brasil ganhou. Brasil ficar tanto tempo longe de uma final de Sem Copa do Mundo. Copa? Pra piorar, a classificação para aquele O último foi 2002? Mundial de 94 nos Estados Já tem 23. Unidos não foi tranquila. Nosso melhor jogador na época, Romário, estava afastado da seleção brasileira por desentendimentos com a comissão técnica, mas teve que voltar no finzinho das eliminatórias para salvar o Brasil, num jogo emblemático contra o Uruguai, que talvez tenha sido um divisor de águas para aquele time. Mas apesar dos fortes valores individuais que tínhamos, a seleção de 94 talvez não fosse das mais empolgantes. Tafarel, Ricardo Rocha, Mauro Silva, Dida. Dunga, Zinho Dida não, porra, era Dunga. e a sensacional dupla Bebeto e Romário, e muitos outros ótimos jogadores, mas era consenso, e talvez até hoje seja, que esse esquadrão de 94, em termos de qualidade, era inferior até mesmo a de outras seleções brasileiras. É foda, é foda. Ah, mas a gente sabe que nem tudo no futebol é questão de time, né? Que não Aí vez é bizarro. Não tem nem como saber o que porra acontece, não. ganharam a Copa. Aí vez o time só não tá entrosado, não tá bem mesmo. A empolgação não era das maiores, e dá pra dizer que aquela seleção, comandada pelo Carlos Alberto Parreira, era desacreditada por muitos. Mas o fato é que o time passou a ser extremamente sólido. No grupo com Rússia, Suécia e Camarões, passou com 2 vitórias e um empate. Apenas um gol sofrido, 6 gols marcados. Romário, que até pouco tempo atrás estava fora da seleção brasileira, marcou em todas as 3 partidas. Pega. Para essa Copa de 94, a fórmula já tinha mudado e o O Romário era brabo também. mata-mata começava nas oitavas de final, quando o Brasil foi enfrentar mais uma vez o anfitrião, os Estados Unidos. A partida foi muito complicada. O time do Parreira não fazia um bom jogo e Leonardo ainda foi expulso no Ixi, final do Mari, não, mas aí também. A Mas aí também, porra, a cena do cara. Parreira não fazia um bom Porra! jogo. Leonardo ainda foi expulso no Mano. final do primeiro tempo. O cara deu cotovelada, deu joelhada, deu cabeçada. A ponto do histórico Léo Batista dizer o seguinte: Chegava a ser inacreditável. Enquanto os brasileiros erravam a maioria dos passes, os americanos tocavam a bola com habilidade. esse jogo tava tão esquisito que o Romário, um dos atacantes mais letais da história do esporte, recebeu uma bola, driblou o goleirão americano e desajeitado chutou pra fora com o gol vazio. Mas viria dos pés dele a jogada pro gol de Bebeto, que sacramentou a vitória magra por 1-0. 1-0. Jogo feio, né? Jogo que acabou sendo extremamente perigoso, mas o Brasil superou esse susto. Acaba da cabeçona. Nas quartas de final, mais um É o penta do Brasil. momento de arrepiar pro torcedor brasileiro. O Brasil enfrentava a Holanda e Romário abriu o placar num cruzamento do Bebeto. Tá o segundo porra! gol brasileiro, marcado pelo próprio Bebeto, rendeu aquela comemoração icônica em que ele homenageia o filho que esperava na época. Feto, que depois viria a se tornar o jovem Matheus, que jogou aí no Flamengo e no Sporting de Portugal. Mas apesar desse ser o gol do 2-0, o Brasil Legal. um empate pra Holanda, deixando aquele jogo muito arriscado e com a vitória só vindo mais pro final. Em outro lance emblemático, aos 80 minutos de jogo, Branco cobra uma falta de muito longe, numa bola que, repare, quase bateu no Romário antes de entrar. O baixinho tirou a bunda do caminho
E se não tivesse feito isso, provavelmente a bola teria desviado. Com aquele 3-2, o Brasil iria para a semifinal novamente para enfrentar a Suécia numa Copa. Romário repetiu aquele lance contra os Estados Unidos, tirando agora ele fez. o gol. Não, ele não perdeu, né? Não perdeu, né, mano? O outro tirou, porra. Dessa vez foi Não, aí é o foda. defensor sueco que É. apareceu em cima da linha pra tirar. Só que o Romário era um cara que poderia perder uma chance, mas ele não perderia duas. No final, já aos 80 Mas ele perdeu no mesmo jogo, no caso, né? minutos, o baixinho Romário, no alto do seu 1,67 m, Tá, porra, ele era muito alto, rapaziada. apareceu na área entre os grandalhões zagueiros suecos pra... Aí, ó. Aí a gente vai ver a porra daquele manhuá de futebol, vai nojento. E os cara fica... Então, Muliro. E os caras ficam, não, mas o cara é muito pequeno, pô. Ele tem que ser grande. Mas o cara tem... Ó, o Romário aí, pô. Jogou pra caralho, mano. O cara tem 1,67. Pra mandar de cabeça, decidindo e devolvendo a seleção brasileira pra uma final de Copa do Mundo 24 anos depois daquela Copa de 70. Messi com seus 1,69. Em 17 de julho, no Rose Tropa dos 1,60. Mas tu tem 1,50, Kev. Bowl, mais uma vez quis o destino que Brasil e Itália se enfrentassem valendo a Copa do Mundo. Assim como tinha sido na Copa de 70, também valia a hegemonia. A seleção que vencesse seria a primeira tetracampeã da Copa do Mundo. Foda. A fortaleza italiana tinha simplesmente Baresi e Maldini na zaga. Os caras tinham Donadoni no meio. Era um jogo dificílimo e foi isso que se viu dentro de campo. Com duas equipes extremamente disciplinadas e com boas defesas, o que se viu foi ambos os times tentando finalizar muito arriscando de fora pra caralho, né? 0-0 levou o jogo pra prorrogação, até que Romário recebeu livre no segundo pau, E? só precisando empurrar pro gol e chutou pra fora. É louco ver como alguns lances são esquecidos depois do resultado. Romário indiscutivelmente foi o craque daquela Copa do Mundo, mas se o Brasil tivesse perdido, talvez ele fosse cobrado até hoje. Não, isso é óbvio. Mas a gente sabe muito bem E relembrar dos erros tudo que ele fez. que o atacante cobrado pela derrota naquela final foi outro. Com o 0-0 também na prorrogação, a disputa foi pra cobrança de pênaltis. Ah. Como diria o Galvão, Não. Disputa de pênalti na final de qualquer jogo é muito angustiante, bicho. Tu é doido. E isso é pra quem tá assistindo. Imagina pra quem tá batendo. Baresi começou isolando, bom pro Brasil. Ainda bem que tu- Paluca pegou Claro logo que não em seguida censura. o chute de Márcio Santos, então a vantagem não durou nada. Os demais cobradores fizeram sua parte e colocaram sempre a bola na rede. Até Massaro parar em Tafarel, dando a oportunidade do Brasil ficar na frente. E o Brasa sequer precisou cobrar a quinta penalidade. Porque na quinta dos italianos, o craque Roberto Baggio partiu com confiança Errou. e mandou a bola pra fora do estádio. O grito Não. que estava Mas aí, porra. Que diabo de chute é esse? entalado na garganta há 24 anos, finalmente pôde ser solto. Dunga ergueu a taça do Tetra, que não era mais a Jules Rimet, era essa mais moderna que conhecemos hoje em dia. O Brasil, muito feio. comandado Pode me julgar, mas eu acho essa taça muito feia, mano. por Parreira, garantia o quarto título de Copa do Mundo, estando mais uma vez, de forma isolada, no topo da hierarquia de seleções no futebol mundial. Foi meu preconceito. Coreia do Sul e Japão. Depois da conquista do Tetra em 94, o Brasil retomou a sua confiança e não demorou nada para conseguir chegar em mais uma final de Copa. Em 1998, liderados pelo gênio Ronaldo, que em 94 tinha assistido o tetracampeonato do banco, né, ainda novinho, agora fazia uma dupla épica com o Rivaldo, que levou o Brasil à sua sexta final de Copa, ainda que esse jogo não seja de boa lembrança para os brasileiros. 3-0 pra Mas mesmo França. perdendo, o fato é que aquela geração mostrava que tinha um alto nível e deu lampejos do que viria a ser visto em 2002. Pra você ter uma ideia, em 97, Ronaldo Não, pô, isso foi bom. o fenômeno tinha sido eleito bola de ouro, enquanto o Rivaldo ganhou a honraria em 99. Não é todo dia que os dois principais jogadores de uma seleção chegam para uma Copa do Mundo com bolas de ouro embaixo dos braços. Então a expectativa para o Mundial, sediado conjuntamente na Coreia do Sul e no Japão, era altíssima, até porque junto com Ronaldo e Rivaldo, vinham mais vários jogadores que também estavam em ótima fase. Os excelentes Marcos, Cafu, Roberto Carlos, Lúcio, Gilberto Silva e, claro, o jovem Ronaldinho Gaúcho, que vinha despontando como um craque da bola. Mas nem tudo eram flores. O técnico Luiz Felipe Scolari, o famoso Filipão, tinha assumido o comando da Mano, esse cara sempre foi velho, mas já é isso. seleção 2002 já era velho já. brasileira
apenas um ano antes da Copa, após várias tentativas e erros no comando da seleção. E mesmo ele não teve vida nada fácil, porque conseguiu a proeza de ser eliminado da Copa América com uma derrota para a seleção de Honduras. Filipão não foi demitido e aos trancos e barrancos o Brasil acabou conseguindo se classificar para a Copa nas eliminatórias. Hoje é muito fácil pra gente falar bem daquela seleção de 2002, mas antes da Copa era mais uma vez um time que chegava desacreditado, que inclusive tinha flertado com a possibilidade de sequer classificar para o Mundial. Bizarro, né? Para aumentar essa desconfiança, Filipão deixou de fora da Copa o Romário, que vinha em ótima fase, já que os dois tinham tido desentendimentos. Vixe Maria, e é assim? Mas de todas as turbulências, talvez a pior tenha sido o lesão do triste Ronaldo. caso do Ronaldo Fenômeno. Toda vez, Que Ronaldo. explodiu e se tornou sem dúvida nenhuma o melhor jogador do mundo, passou a sofrer com sérias lesões No joelho, armaria. joelho, com especial para aquela do dia 12 de abril de 2000. Foi nessa data que Ronaldo, depois de um período de recuperação numa lesão no joelho, volta a vestir a camisa da Inter de Milão e com pouquíssimo tempo em campo tenta dar um drible e o joelho dele simplesmente estoura novamente. Ave rompendo Maria. tendões, ligamentos, numa lesão absurdamente séria que gerou imagens que até hoje chocam todo mundo que vê. É feio Parecia demais. que Ronaldo estava perdido para a Copa de 2002. Foi um longo período de 15 meses de recuperação para o Ronaldo, que de forma surpreendente conseguiu voltar e garantir uma vaga entre os convocados para a Copa. O bizarro é porque, de qualquer forma, daria um medo da porra, né, velho? O joelho já tá todo fudido. Toda vez que você joga, o joelho estoura. Aí você vai lá e vai jogar. Eu jogaria com medo da bexiga. Muitas dúvidas, muita insegurança, muita incerteza. Então. E foi assim o caminho traçado até o Penta. O grupo da seleção brasileira era relativamente fácil, com China, Turquia e Costa Rica. E o time do Felipão não encontrou grandes dificuldades para classificar. Sem dúvida, eles usaram muito bem essa fase de grupos para consolidar a equipe, ganhar confiança e chegar encorpada pro mata-mata, que começou com a Bélgica nas oitavas de final. Ainda não era a ótima geração belga, mas o Brasil sofreu muito. Nada de gols no primeiro tempo, mas aos 22 do segundo, Ronaldinho mete um trivelaço para Rivaldo, que mata no peito e manda um petado. Caralho, muito pica, muito pica. Um baita de um golaço pra botar o Brasil na frente. Ronaldo Fenômeno ainda teve tempo de fechar a conta e garantir Fez o dele. a vaga do Brasil nas quartas de Massa. final. Com um detalhe, hoje a gente fala Ronaldinho e na hora você lembra do bruxo. Mas naquela época, esse aí era o gaúcho. É, o outro era só o Ronaldinho. Ronaldinho mesmo, falado dessa maneira, Era o Ronaldo. Ronaldo Fenômeno, o R9. Nas quartas de final, a parada era ainda mais dura contra a forte seleção da Inglaterra, que chegava com caras de excelente nível, como Michael Owen, David Beckham, Campbell, Ashley Cole e Paul Scholes. Não era flor que se cheirasse. É time bom. E logo aos 22 minutos de jogo, o Lúcio tem uma falha bizonha e o Owen abre o placar pros ingleses. Mas naquele dia, Ronaldinho, o gaúcho, Tava inspirado. E depois de uma jogadaça pelo meio, com direito a pedalada e tudo, ele rola pro Rivaldo empatar o jogo. E no segundo tempo, ele protagoniza um lance histórico. Numa falta de muito longe pro Brasil, Ronaldinho vai cobrar pra botar a bola na área e... caixa! Gaúcho jura Caralho! finalizar. Que não foi um cruzamento que acabou dando em gol por Caralho. O Brasil, então, com essa pintura do Ronaldinho, chegava em mais... Caralho! Era a Turquia, que tinha feito uma Golzão lindo da porra. campanha surpreendente e que o Brasil tinha conseguido vencer na fase de grupos por 2-1 num jogo um pouco mais difícil. O detalhe é que antes dessa partida aconteceu um caso muito curioso daquela Copa do Mundo, porque Ronaldo, de forma surpreendente, apareceu com o famoso e icônico corte cascão, que ele fez sob o pretexto de Por que corte cascão? O cabelo do cascão nem é de jeito. desviar o foco da imprensa, que falava muito da condição física dele, e que com essa jogada de marketing espetacular conseguiu desviar a atenção dos jornalistas para começarem a falar do seu novíssimo penteado. Os turcos fizeram um jogo duro e tentaram mais uma vez complicar a vida do Brasil, e até conseguiram, mas no começo do segundo tempo, um gol de biquinho de Ronaldo Fenômeno foi suficiente para botar o Brasil em mais uma final de Copa. E na comemoração daquele gol, mais uma foto icônica, Ronaldo apontando com o dedinho com o corte cascão. No dia 30 de junho de 2002, no Estádio Internacional Brasil de contra a Yokohama, Alemanha. o Brasil se preparou então para enfrentar a temida Alemanha na final da Copa. Um time que talvez, de nome para nome, não tivesse tantas valências individuais como a seleção brasileira, mas que, apesar de tudo, era a Alemanha. É sempre uma seleção que não dá para subestimar.
Bizarro, né? Só que se a Alemanha é Alemanha, Ronaldo Fenômeno é Ronaldo Brasil Fenômeno. é Brasil, No tempo equilibrado, no segundo, aos 67 minutos de jogo, um lance que pra mim 600 chega a arrepiar panja. os Calma aí, cabelos bugou. tudo, cara. Ronaldinho, o Fenômeno, que vinha de uma lesão seríssima, tava tão no topo do mundo, tão voando, tão recuperado, que pega a bola, tenta passar no meio de dois, cai, levanta, desarma o adversário, passa Essa pro porra. Rivaldo, que mete um Pois. canhotaço pro Que gol. jogo. O resto você já sabe. Que jogo, que Experiente jogo. Goleirão Kahn bate roupa e Ronaldo tava lá pra completar. Um O cara não saiu do pé, né? gol que certamente você já viu muito a parte final. Mas Acaba não poucas saiu vezes a do gente pé. lembra do começo. O início do lance tem drible, queda, recuperação, desarme, arrancada e finalização. Tudo isso em poucos segundos. Acaba não saiu do pé, boy, pior que carrapato. Por um jogador que um ano antes nem tinha joelho direito. E não parou por aí, já que na reta final do jogo, aos 79 minutos, o Kleberson avança pela meia direita e toca no meio pro Rivaldo. O craque Brazuca faz um lindo corta-luz, deixando o Ronaldo de frente pro gol pra finalizar, no cantinho de Oliver Kahn, num lance que é quase um crime não contar como assistência pro Rivaldo, né? Não, conta pra caralho. E que decidiu de vez a parada, dando o pentacampeonato para o Brasil. Cafu foi o último capitão brasileiro a erguer uma taça de Copa do Mundo, numa cena que até hoje, para os amantes de futebol, tá muito na memória. A comemoração do título também rendeu aquela foto icônica em que Ronaldo e Rivaldo estão beijando a taça da Copa do Mundo ao mesmo tempo. Eles que foram os craques daquela Copa. Superação absurda de Ronaldo Fenômeno e, por que não, de toda a seleção brasileira, que 2 meses antes passava por uma gigantesca crise. Acabou! Repita! Real, né? Gritou o Galvão Bueno, repetindo aquele histórico grito do Tetra. E o Brasil então se tornava a primeira seleção da história a ganhar 5 Copas do Mundo. A história da Rapaziada, chega querendo minha opinião, porra, um negócio nada a ver com nada toda vez, né, bicho? Copas terminou. Ave Maria, que diabo é isso, Mas hein? eu te convido a ficar até o finalzinho, que a gente separou um pequeno trecho musical que resume bem brevemente. Muito foda, Matheus, muito Se foda. você chegou até aqui, eu peço a sua contribuição com o canal para deixar um like no vídeo e também compartilhar com outras pessoas. Muito foda, moleiro. Do futebol, pessoas que vão assistir a Copa. Esse vídeo deu um trabalho Muito foda, gigantesco, Alteix. E além disso, acho que ficou uma produção Tá solteira? Mande foto pra mim no Discord pra me ver um negócio. bem bacana, bem bonita. Então eu peço a sua contribuição para ajudar a divulgar o vídeo para mais gente, beleza? Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui e fica aí com o trechinho musical no final então. Foda, 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 foda. Legal. Legal, 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 legal. Bom saber essas histórias, mas muito foda.